Em pleno 2025, algo profundo está acontecendo nos Estados Unidos. Cidadãos protestando nas ruas, muitas manchetes contra Donald Trump e o caos na economia. No meio desse caos, fábricas inteiras da Coca-Cola estão fechando as portas. E não são apenas prédios que desaparecem. São histórias de vida. São sonhos de estabilidade que se desfazem. É desesperador, mas o governo insiste em esconder os números da economia ao mundo. Hoje vamos percorrer alguns estados mais atingidos por esse colapso nas empresas americanas e entender o impacto, não só para trabalhadores, mas para toda a economia do país. Em pleno 2025, algo profundo está acontecendo nos Estados Unidos. Sem protestos nas ruas, sem grandes manchetes, apenas silêncio. Enquanto muitos seguem suas rotinas, fábricas inteiras da Coca-Cola estão fechando as portas. E não são apenas prédios que desaparecem, são histórias de vida. São sonhos de estabilidade que se desfazem. Hoje, vamos percorrer alguns estados mais atingidos por esse colapso silencioso e entender o impacto não só para trabalhadores, mas para toda a economia do país. Em pleno 2025, sem manchetes de jornal, sem discursos oficiais, algo profundo está acontecendo nos Estados Unidos. Enquanto muitos seguem suas rotinas, fábricas inteiras estão fechando as portas. E não são qualquer fábricas. Estamos falando da Coca-Cola, um ícone global que por décadas simbolizou não apenas uma bebida, mas também estabilidade, tradição e milhões de empregos. Imagine uma fábrica que, durante gerações, foi o coração pulsante de uma cidade. O som das máquinas, o cheiro característico, o vai e vem dos caminhões, tudo isso agora substituído por silêncio, portas enferrujadas e estacionamentos vazios. Esse vazio não é apenas físico, é um golpe emocional, econômico e cultural para comunidades inteiras. E essa realidade não atinge apenas indivíduos. Quando uma multinacional desse porte abandona uma região, a consequência imediata é o desemprego. Mas o efeito em cascata vai muito além. Pequenos comércios fecham, serviços locais desaparecem, impostos deixam de ser arrecadados e até as escolas e hospitais sofrem cortes. O que estamos vendo é uma desestruturação comunitária que questiona os alicerces do tão falado sonho americano. Hoje, vamos percorrer os 10 estados dos EUA, onde a Coca-Cola fechou fábricas ou centros de distribuição em 2025, deixando um rastro de incerteza. Estado 10, Geórgia. Atlanta, berço da Coca-Cola, viveu o impensável. Portas fechadas e luzes apagadas em silêncio. Mais de 5.000 empregos desapareceram em um piscar de olhos. Famílias inteiras perderam sua fonte de renda. Restaurantes, cafeterias e até fornecedores agrícolas ligados à planta local foram arrastados pelo mesmo destino. Esse golpe é simbólico. A Geórgia, que deu vida a uma das marcas mais poderosas do planeta, agora se vê abandonada. O impacto é tão profundo que não é apenas econômico, mas identitário. Como explicar para um trabalhador com 25 anos de casa que seu uniforme vermelho, usado com tanto orgulho, não significa mais nada? Michigan, Detroit, já havia sofrido com a crise automobilística. Mas a fábrica de refrigerantes ainda era um último respiro industrial. Em 2025, esse respiro cessou. Em apenas 6 meses, mais de 3.700 pessoas ficaram sem emprego. A perda não foi apenas de salários, foi a destruição da última chama de esperança de uma comunidade que lutava contra o declínio há décadas. Mas, no meio da tragédia, surgiram histórias de reinvenção. Ex-funcionários se uniram para criar pequenas oficinas de bebidas artesanais. Não tem a força de uma multinacional, mas tem algo que o dinheiro não compra: autonomia sobre o próprio destino. Missouri. Em St. Louis, o fechamento de uma fábrica deixou 850 famílias desamparadas. O tradicional festival local desapareceu. Escolas esvaziaram e até igrejas perderam recursos. Quando uma única empresa é o motor da economia de uma cidade, sua saída equivale a apagar as luzes de todo um povoado. Mas mesmo em meio à ruína, a resiliência aparece. Uma ex-funcionária abriu uma pequena loja de sucos de bairro. Simples, sem logotipo famoso, mas cheio de propósito. Esse é o reflexo de um país onde, muitas vezes,
a sobrevivência depende da capacidade de se reinventar. Flórida. Paraíso dos aposentados, a Flórida viu o sonho desmoronar. Mais de 2.500 empregos diretos desapareceram em Tampa, arrastando quase 9.000 empregos indiretos. Pessoas idosas, que acreditavam ter garantido tranquilidade, foram obrigadas a voltar ao mercado de trabalho. O impacto social aqui é devastador. Aluguéis disparando, saúde inacessível, aposentadorias insuficientes. A promessa de descanso virou batalha diária. Se nem a velhice garante paz, o que resta do pacto social americano? Illinois, Chicago e seus arredores viveram o drama de milhares de trabalhadores com mais de 50 anos. Após o fechamento de uma planta, 2.000 empregos desapareceram. O problema não foi apenas perder o salário. Foi cair num limbo cruel. Velhos demais para serem contratados facilmente, jovens demais para se aposentar. Esse fenômeno expõe uma falha estrutural. Trabalhadores que ergueram a base industrial dos Estados Unidos agora são descartados. O impacto econômico nacional é claro. Queda de consumo, aumento da dependência de programas sociais e erosão da classe média. San Antônio e outras cidades sentiram o baque com o fechamento de centros de distribuição. 900 empregos sumiram rapidamente. Caminhoneiros experientes, após anos de estrada, agora carregam tijolos em obras sob o sol escaldante. O reflexo econômico é direto. Centenas de fornecedores locais foram afetados, desde transportadoras até supermercados. Isso nos mostra que o abandono de uma multinacional não é apenas um problema local, mas um risco sistêmico para todo o país. Ohio, em Cincinnati, o fechamento da histórica fábrica elevou o desemprego local em quase 3% em apenas 3 meses. Pode parecer pouco para grandes centros urbanos, mas em cidades dependentes de uma única indústria, esse número é devastador. Famílias estão gastando suas economias, não para sonhar, mas apenas para sobreviver. Jovens e idosos, lado a lado, buscam cursos técnicos para não ficarem para trás. O recado é claro. A reinvenção deixou de ser escolha e virou obrigação. Pensilvânia. Aqui um jovem de 21 anos abandonou a universidade para ajudar a mãe em uma fábrica da Coca-Cola. 6 dias depois, a planta fechou para sempre. Esse é o retrato cru de uma geração que perdeu tanto os estudos quanto o emprego. O impacto é duplo. De um lado, famílias inteiras desmoronam. Do outro, o país perde força produtiva e educacional, comprometendo o futuro da economia. Carolina do Norte. Em Gastonia, trabalhadores com mais de 30 anos de casa foram descartados sem aviso. Pessoas de 60 anos agora enfrentam o desafio de aprender informática e redes sociais para se recolocar no mercado. Essa realidade revela algo maior. Os Estados Unidos não estão preparados para lidar com o envelhecimento da força de trabalho em meio a transformações tecnológicas rápidas. O que antes era reestruturação, hoje soa mais como abandono social. Califórnia, no estado mais caro do país, o fechamento de fábricas em Fresno e Riverside foi devastador. Milhares de empregos diretos e indiretos sumiram. Agricultores perderam contratos, pequenos negócios faliram, bairros inteiros se esvaziaram. A contradição é gritante. Como em uma das economias mais ricas do mundo, tantas famílias vivem com medo de abrir a conta de luz. Essa crise expõe que o sonho californiano, para muitos, se tornou uma ilusão cruel. Mas mesmo no caos, a criatividade floresce. Aposentados estão aprendendo a vender online. Igrejas se transformam em centros de treinamento. A lição é clara. A resiliência humana continua sendo o último pilar de esperança. O que vimos aqui não é apenas a história de fábricas fechadas. É o retrato de um país onde o trabalho duro já não garante estabilidade. O impacto econômico não se limita ao desemprego, mas se espalha por toda a sociedade. Queda no consumo, colapso de pequenas empresas, aumento da desigualdade e erosão da confiança coletiva. Ao olhar para esses 10 estados, a pergunta que fica é: o que acontece quando até os símbolos mais fortes desmoronam? Talvez a resposta esteja não nas corporações, mas na capacidade... Deixa seu like e se inscreva!